Boa noite, minha gente. Vamos começar essa aula aqui hoje, certo? Enquanto a gente está nessa bagunça aí, né, a gente não tem 100% de certeza como é que vai ser pra frente, eu vou fazer essa aula dessa maneira, né, gravando e postando pra vocês. Se tudo der certo, pra semana que vem eu já consigo começar a fazer lives, ok? Mas ainda não sei como que eu vou fazer isso. Importante, semana passada a gente ia fazer um teste, beleza? Então eu vou transferir esse teste pra semana que vem. Então semana que vem vocês têm que estar online, certo? Ou pelo Ava ou pelo Drive, pelo Discord. Eu vou mandar uma lista de exercícios que vocês vão ter 1 hora para fazer, certo? Depois vocês vão ter que me entregar no final. Vai ser como se fosse um teste normal, só que infelizmente não vai ser presencial, beleza? Então vamos começar a aula de hoje, que a gente vai falar basicamente sobre 3 tópicos, certo? Baseado no seguinte aspecto. A gente já falou de sistemas distribuídos diversas vezes aqui, beleza? Vocês também já ouviram falar em outras matérias que eu estou dando para vocês. Mas a gente não chegou a definir, certo, o que é um sistema distribuído de uma maneira formal. Ou pelo menos, se não formal, de acordo com algum livro, né, alguma coisa específica. Então, o que a gente vai ver hoje vai ser basicamente essa definição de sistemas distribuídos. A gente também vai falar de 2 tipos de SDs mais usados. Tá? A gente tem os clusters e a gente tem as grids, cada um com suas características, suas diferenças, vantagens e desvantagens, certo? E aí no final a gente vai falar sobre uma coisa interessante dos sistemas distribuídos, que é a sincronização de relógios. Então, já que eles fazem parte de um só sistema, tem algumas, na verdade várias situações em que é importante que eles estejam com o mesmo horário, certo? Não tem um delay entre eles. Inclusive, mesmo se não forem sistemas distribuídos, só de você estar numa rede, você tem um computador em casa, você pode ver que o seu computador está sempre no mesmo horário, desde que ele esteja em rede, certo? No horário certinho, igual ao de todo mundo, porque ele sincroniza com a rede. E é esse tipo de sincronização que a gente vai ver aqui hoje, na parte final da aula, ok? Então, o que é um sistema distribuído? Vocês lembram que durante as aulas normais, sempre que eu faço uma pergunta, eu dou uma pausa para ver se vocês conseguem responder, certo? Porque o objetivo dessas perguntas é fazer vocês pensarem um pouco. Se vocês estiverem pensando no que a gente está falando, fica mais fácil vocês entenderem quando vier a resposta certa. Ou caso vocês já saibam a resposta certa, vocês já adiantam, certo? A resposta. Então, o que é um sistema distribuído? Nessas aulas online, é bom que vocês pausem o vídeo e tentem pensar, certo? No que tipo de resposta vocês me dariam, se eu perguntasse isso para vocês na aula. Então, a gente tem uma definição de acordo com o Tannenbaum. Tannenbaum é um dos maiores escritores dessas áreas mais baixo nível de computação. Então, sistemas distribuídos, sistemas operacionais, arquitetura de computadores. Ele é um dos principais, se não o principal autor dessas áreas, certo? De acordo com ele, a definição é a seguinte: um sistema distribuído é um conjunto de computadores que são interligados via rede, mas, para o usuário final das aplicações, que são executadas através deles, aparenta ser um sistema único, como uma única máquina ou um único software. Então, não é muito diferente do que a gente tem falado, certo? Então, a gente tem vários computadores, eles estão ligados via rede, então, lembrando a aula passada, fracamente acoplados, certo? E um usuário final, a pessoa que está usando alguma aplicação dentro desse sistema distribuído, não sabe que ele é distribuído. Para ele, parece ser simplesmente um sistema como outro qualquer, daquele esquema cliente-servidor. Ok? E essa é a definição mais formal possível de sistemas distribuídos. Então, os computadores são independentes, certo? Funcionam de maneira independente entre si, podendo ter seus próprios sistemas operacionais, enfim. Sistemas operacionais e também a gente pode ter hardwares diferentes, certo? Não só sistema operacional que é software, mas também hardwares diferentes. A gente pode ter máquinas super robustas, supercomputadores, mas também pode ter smartphones, a gente pode ter umas máquinas muito simples que fazem cálculos simples, ou então análise de sensores, esse tipo de coisa bem leve, bem simples, ok? E eles só são um sistema por causa da rede. Então tudo isso, que a gente já falou várias vezes, está incluso na definição
formal, ok? Agora vamos pensar um pouquinho no para que a gente quer usar um sistema distribuído. Se a gente está usando um sistema distribuído, certo? E para o usuário final ele funciona como um sistema normal, um sistema centralizado, né? Para que a gente usa um sistema distribuído? Então, o principal motivo aqui é compartilhar recursos, certo? A gente tem vários recursos que, tendo um sistema aí com várias máquinas, cada uma delas vai querer utilizar, certo? Dado em determinado momento. Mas que recursos? Que são recursos? Já falou disso algumas vezes aqui. Vocês lembram? Tem vários tipos de recursos, né? Obviamente, mas não é à toa que ele é um termo muito vago, certo? Então, uma definição decente para recurso é um elemento compartilhável. Então, alguma coisa que dá para compartilhar, certo? E, obviamente, que seja útil, de alguma forma. Então, o que vocês me dizem? O que é útil? Pode ser compartilhado, é útil para aplicação e pode ser compartilhado. Obviamente que a gente já falou várias vezes aqui, também já falou várias vezes em arquiteturas paralelas, quem está fazendo comigo ou já fez, certo? Memória, processadores e dispositivos de entrada e saída. Então, impressores, né, sensores, discos rígidos, né, esse tipo de coisa. Mas não só hardware, que a gente, quando fala de recurso, a gente costuma estar falando de hardware. Mas software também é uma possibilidade. Então a gente pode estar aqui compartilhando arquivos, certo? Compartilhando bancos de dados, então no servidor. A gente pode estar compartilhando entre os computadores do sistema. Aqui para um pouquinho de exercício mental, vocês lembram quais eram as arquiteturas de rede que a gente viu na primeira aula? Tem 3 tipos de arquitetura. Quais eram elas? Bom, a gente tinha, primeiro, cliente-servidor, certo? Aquela arquitetura mais básica de todas. Está todo mundo acostumado, né? Que tem sites, certo? Que tem cadastro, esse tipo de coisa. São os mais simples que tem. O outro é ponto a ponto, né? Que tem 2 nomes também conhecidos, peer-to-peer, é o mais conhecido, e P2P, né? Todos o mesmo nome para dizer a mesma coisa. Que são máquinas que formam um sistema por si só. Todas elas têm papel tanto de cliente quanto de servidor. E não existe nada centralizando esse sistema. Ele é completamente descentralizado. Ok? E o terceiro, que é menos usado, mas tem uma aplicação muito utilizada. Ele é menos usado de maneira geral, né, mas tem uma aplicação que usa ela, que essa aplicação é muito conhecida, que são os sistemas descentralizados, certo? Que é utilizado pelas blockchains. Ok? E nossos SDs, mal ou bem, mesmo cliente e servidor sendo um tipo de arquitetura que lembra muito centralizado, a gente ainda pode usar o SD nesse tipo de arquitetura, ok? Só que aí, no caso, o servidor não vai ser só uma máquina gigante que pega recursos, que contém recursos e faz todo o papel, né, de interface e que passa esses recursos para o usuário e recebe as requisições do usuário, certo? Esse tipo de arquitetura é usado porque ela é a mais simples que tem e também permite, mal ou bem, uma centralização nas mãos de uma entidade. Então você pode criar o sistema e usar ele, garantir que ele seja seu, certo? Então, se a gente está pensando em sistemas distribuídos, ainda mais nesse tipo de arquitetura cliente-servidor, existem inúmeras aplicações em rede, certo? Então, a gente pode pensar em sites comuns, a gente pode pensar em redes sociais, todo esse tipo de utilização que a gente tem no dia a dia mesmo em rede, né? Busca também no Google, esse tipo de coisa, tudo é utilizando sistemas distribuídos, no final das contas. E o SD ele é realmente bom para esse tipo de implementação, certo? Por quê? Ele permite a junção, né, no sistema de várias máquinas heterogêneas. Você pode ter máquinas de todo tipo lá dentro. Então você tem uma escalabilidade muito alta, de uma maneira muito simples. Então você sempre pode adicionar mais uma máquina ali ou retirar uma máquina ali e
você vai conseguir usar o seu sistema da mesma maneira. E sempre aumentando ele, quando necessário. E a gente já viu que o que permite isso é um software, certo? Chamado middleware. E esse middleware, o que ele é? Alguém lembra como é que ele funciona? Tentei pensar aí, tentei lembrar. O middleware ele é basicamente, né, uma interface. Certo? Ele é para o sistema distribuído o que o sistema operacional é para o hardware. Então, se vocês pensarem no sistema operacional, ele é aquela camada, certo, entre as aplicações e o hardware, que permite que tudo que está lá no hardware seja oferecido para as aplicações. Correto? E o middleware faz o mesmo esquema, só que ao invés de ser o hardware, ele está se referindo aos SOs locais de cada uma das máquinas desse sistema distribuído. Certo? A gente não precisa ter o mesmo sistema operacional para cada máquina. E todas elas vão se comunicar com o middleware e o middleware vai fazer a interface. Vai traduzir o que esse SO está falando de uma maneira que as aplicações entendam e vice-versa. Vai receber as requisições das aplicações e vai mandar uma requisição específica dependendo do SO que está na máquina que essa requisição está se referindo. Okay? Então o middleware é o programa, a cola que liga, né, o sistema distribuído às aplicações, fazendo com que isso seja possível, não só possível, como seja de boa qualidade, seja eficiente, certo? Permita aquela transparência para o usuário, que o usuário não sabe que ele está lidando com vários computadores, e ele acha que é simplesmente um servidor. É o middleware que faz isso. O middleware possibilita a existência de sistemas distribuídos no final das contas, certo? Aí nessa imagem dá para ver isso bonitinho, né? Exatamente em 3 camadas. A camada de aplicação, ela não é uma só camada, né? Em termos horizontais, ela é uma camada só em termos verticais, certo? Horizontal não é porque a gente tem vários computadores. Podem estar rodando várias aplicações diferentes ao mesmo tempo no sistema. E na última camada lá embaixo também não é conectada horizontalmente, porque cada computador vai ter um SO local, ainda que eles sejam iguais, né? Cada um vai ter o seu. E o middleware não, o middleware é um só para todo mundo, que vai estar rodando por cima dessas máquinas. Bom, a gente falou bastante de sistemas distribuídos, né? Inclusive lembrando de bastante coisa que a gente já falou aqui. Agora vamos falar de 2 tipos de sistemas distribuídos, os mais conhecidos. Os mais utilizados, certo? De maneira específica, sem ser tão genérico quanto sites, o Google, a busca do Google, esse tipo de coisa. Esses aqui são mais específicos, usados por alguma finalidade, certo? Então, essas 2 maneiras vão classificar os SDs em relação à arquitetura e à finalidade delas. Então, dependendo de para que você vai usar ou cluster ou grid, né? E também da maneira que eles são construídos, da maneira que eles são organizados, certo? Então, primeiro a gente fala de cluster, que é mais simples, depois a gente fala de grid. Então, o cluster, ele tenta sempre usar máquinas extremamente parecidas, certo? Então, ele é formado por um conjunto de máquinas com hardware bem parecido. E essa característica, né, dos hardwares serem parecidos, as máquinas serem parecidas, a gente chama de homogeneidade. Então, são máquinas homogêneas que compõem um sistema distribuído desse tipo, um cluster. Okay? E essas máquinas são interligadas por meio de LAN. Não necessariamente somente por LAN, mas no geral por LAN. Certo? E além de terem um hardware parecido, outra coisa interessante, né, que os SOs que rodam nesses clusters são iguais. Ok? Normalmente um só que roda. Perdão, um SO que roda em cada máquina e um SO acima controlando todos esses. Beleza? E esse tipo de sistema ele vai ser muito utilizado em programação distribuída. Que quem está fazendo arquiteturas paralelas vai ver mais à frente. Certo? Que é, para quem não lembra, ou só relembrando, é quando a gente divide um programa em tarefas independentes, certo? Como se a gente fosse paralelizar ele, ou seja, rodar em vários processadores diferentes. Só que, ao invés de rodar em diferentes processadores em uma mesma máquina, a gente está rodando em máquinas diferentes, independentemente.
Então, a parte independente também valeria para paralelismo, mas no nosso caso, a gente está falando de máquinas diferentes, certo? Então, a gente vai rodar em várias, nesse cluster é formado por várias máquinas, a gente vai rodar um programa distribuído com a parte dele em cada uma dessas máquinas, ok? Então, se a gente for pensar naquelas classificações que a gente fez de sistemas computacionais, a gente viu várias classificações, né? Principalmente dividindo entre computação paralela e computação centralizada, ok? Então, a que tipo de sistema computacional essa classe faz parte? O que vocês acham? Fortemente acoplados é a solução, certo? Apesar delas estarem usando LANs, que dá a ideia de rede, né? Local Area Network, ou seja, rede local. Como a gente está falando de LAN e a gente está no mesmo local, muitas vezes inclusive em prateleiras, certo? Um do lado do outro, ou então em gavetas, certo? A gente pode dizer que eles são fortemente acoplados nesse sentido. Não seria pela internet. Se eles estiverem ligados pela internet, não é um cluster, ok? Então, esses são sistemas paralelos fortemente acoplados. Paralelos porque a gente tem vários processadores, não é apenas um processador, ok? Fortemente acoplados porque eles estão conectados por uma rede próxima, no caso. A gente está falando de LANs. Poderiam ser barramentos também, mas como se você for colocar com barramentos, eles acabam ficando, a escalabilidade fica limitada. Com LAN nem tanto. Só colocar mais roteadores maiores, enfim. Ok? Certo. Apesar disso, existe a possibilidade da gente compartilhar a memória RAM entre essas máquinas. Beleza? Isso é um detalhe importante que a gente pode usar essa memória de cada uma das máquinas como se fosse uma memória só, RAM. Ok? E aí, obviamente, ela vai ser um pouco limitada pela velocidade da LAN aqui. Outra característica que é importante nesse tipo de arquitetura, nesse tipo de topologia, né, do cluster, é que eles usam aquele esquema de mestre-escravo, certo? A gente tem uma máquina principal e a gente tem outras escravas. Essa máquina principal ela é que vai rodar um SO que vai se comunicar com os SOs de cada uma das outras, ok? Então, essa máquina principal é o mestre e as outras são os escravos. Então, quando você está rodando um programa num cluster, você vai estar se comunicando com um computador só. Você fala, eu quero rodar esse programa, quero rodar dessa forma, usando esse compilador e tal, pá. Pum, apertou para rodar. Aí o mestre vai decidir quem vai rodar o que, como é que vai funcionar, certo? Então os escravos trabalham e o mestre organiza como que vai ser. Então aqui a gente tem a máquina cliente, que vai pedir para o nó mestre, ou melhor, mandar uma tarefa para o nó mestre, certo? O nó mestre vai distribuir essa tarefa entre os nós escravos, e quando eles terminarem, vai devolver o resultado. Obviamente, lembra muito uma arquitetura cliente-servidor, certo? Só que aqui, ao invés do servidor estar pegando dados, né, como se fosse um banco de dados, ou recursos de outras máquinas e trazendo e dando para o cliente, o NoMestre está pegando o processamento das outras máquinas e devolvendo para o cliente, certo? De uma maneira assim análoga, ok? Mais para dar uma ideia melhor na mente, mas não é exatamente isso. Na verdade, o que a gente está fazendo é pegar a tarefa, dividir e botar para rodar. E no caso, bota para rodar nos nós escravos. Quando eles terminam, devolve o resultado. Ok? Bem simples. Isso é um cluster. Devido a essa maneira que ele faz, certo? Tem uma tarefa. Roda nos nós escravos, devolve resultado. E o fato dos computadores serem muito parecidos, o que acaba acontecendo, e que é o mais normal, é que os clusters eles tenham algum tipo de função específica. Então, na hora que você vai construir o cluster, você junta máquinas do tipo que você prefere, ou que são melhores, para uma determinada aplicação. Então, você tem, por exemplo, clusters de GPUs, certo? Que são normalmente utilizadas para tarefas muito pesadas de simulação, certo? De computação gráfica, esse tipo de coisa. Claro que ultimamente também existe aquela situação do GPGPU, ok? Que é o General Purpose GPU Programming. Então, quando você faz algum tipo de programação
de propósitos gerais de GPU, certo? No caso não tem um programming no final do que eu disse, é só General Purpose GPU. E nesse caso a gente vai ter algumas condições mais pesadas que não necessariamente o cluster, que é bom para computação gráfica, vai ser tão bom assim para uma computação geral, para uma programação geral, ok? Mas de maneira geral o cluster ou melhor, é por isso que o cluster no geral se refere a uma tarefa específica ou um conjunto de tarefas específicas, certo? Vamos agora falar um pouquinho de grid, ok? Então, se no cluster a gente vai ter várias máquinas parecidas, né? Máquinas homogêneas, aqui a gente já não tem isso. Na grid a gente pode ter basicamente qualquer coisa. Seria o ápice do sistema distribuído, como a gente disse no começo. Máquinas distintas com qualquer tipo de hardware, qualquer tipo de SO, certo? Nada é fixo, nada é necessariamente de um jeito. E aí, ao contrário de homo, né, homo é igual, hétero é diferente. Então, heterogêneo são máquinas diferentes entre si, certo? No geral, o que a gente vai fazer com a grid? A gente vai pegar uma grid e vai juntar vários clusters diferentes. Clusters que são utilizados para determinadas tarefas, certo? E que interligando esses vários clusters, a gente pode ainda melhorar ainda mais o uso de determinado a qualidade, né? A velocidade de processamento de uma determinada tarefa, certo? De um determinado programa. E a gente também pode ampliar aí a quantidade de tarefas que um cluster consegue resolver de maneira ótima, certo? Porque como eu falei, um cluster normalmente é utilizado, né, é criado, é construído para uma tarefa específica ou para um conjunto pequeno de tarefas específicas. A gente tem uma grid, aí a gente não precisa necessariamente pensar em uma tarefa. A gente pode pensar em um conjunto de tarefas, uma área, por exemplo, certo? Aí o exemplo que a gente tem, que é o mesmo exemplo do livro, né, didático, que vocês têm acesso lá pelo AVA, é o Cinegrid. Esse Cinegrid é o Cine aqui de cinema, né? Ele é utilizado para pesquisa e desenvolvimento de ferramentas multimídia. Então, ferramentas relacionadas ao audiovisual, certo? Aqui a gente tem o mapinha dessa grid inteira. Então, vocês podem ver que tem computadores lá em Rio Branco, no Acre, tem computadores em Belém do Pará, tem computadores em São Paulo, tem computadores lá em Santiago, no Chile, certo? Todos eles são clusters, todos eles conectados por rede e são uma grid só. Todos esses computadores, todos esses supercomputadores. Então você pode, utilizando a grid, fazer um programa que rode aí nos melhores computadores para essa área, ok? A gente tem o Kyocera, na FAPESP, a gente tem no IP, certo? E aí então, já falei para vocês o que é um, o que é o outro, o que é que diferencia um do outro. Pensa, acabei de falar. O que é que diferencia um do outro, principalmente? Bom, obviamente a principal diferença aí está em homogêneo e heterogêneo, certo? Então as grids são heterogêneas e os clusters são homogêneos, certo? Então, o cluster é bom para uma tarefa específica, já que ele foi criado pensando numa determinada tarefa, e as grids podem ser utilizadas para mais de uma tarefa, ainda que, no caso do Cinegrid, por exemplo, e no caso de outras grids, sejam focadas em uma área, por exemplo, certo? Então, ao invés de a gente ter um cluster de GPU que sirva para renderizar um filme, por exemplo, a gente pode ter uma grid que sirva para renderizar um filme, mas também sirva para criar a computação gráfica de um filme, esse tipo de coisa. A gente pode usar uma grid em vez de só um cluster. Ok? Por fim, para terminar essa aula, a gente vai falar um pouco de sincronização de relógios. Então, a gente tem um sistema, certo? Com várias máquinas. Um sistema distribuído, que a gente está pensando. E por algum motivo a gente tem que sincronizar as ações dessas máquinas. Tá? Não é muito difícil de pensar nisso. Na verdade, a simples sincronia entre essas máquinas já é interessante por si só. Certo? É interessante você ter várias máquinas sincronizadas.
mas existem algumas ações que são necessárias, certo? Que essas ações estejam sincronizadas. Talvez você já tenha jogado algum jogo, certo? Que não deixa você acessar ele se o seu horário, sua data do seu computador não estiver correta, certo? Existem atualizações de software que não permitem se estiver errado o seu relógio. Se você andar um tempo com o seu relógio do computador desincronizado, você vai ver que tem alguns problemas relacionados a ele. É isso, certo? Então, como é que é feita essa sincronização? Ele é feito utilizando um protocolo, certo? O protocolo de tempo de rede, que é a abreviação é NTP, do inglês Network Time Protocol, que é a mesma coisa que eu acabei de dizer. Network que é rede, time tempo, protocolo protocolo. Então, protocolo de tempo de rede, certo? Usando esse protocolo a gente consegue fazer a sincronização sem muita dificuldade, ok? Quem lembra de rede, né? Vou falar aqui, esse protocolo ele utiliza o protocolo UDP na porta 123. Certo? O protocolo UDP é em contraste com o TCP/IP, certo? É aquele que não liga muito para a ordenação, para a qualidade dos dados, né, que estão sendo transferidos. Não é tão importante saber se o dado que foi transmitido realmente chegou lá ou não. Né? Esse tipo de protocolo costuma ser usado em stream, esse tipo de coisa, que se você perdeu um dado ou outro, não tem problema. Dá aquela corrompida lá na tela, por 2, 3 segundos, passou e está todo mundo feliz. Certo? Então, e como é que a gente chega lá? Primeiro a gente tem que ter uma referência horária. Então a gente tem que ter alguma maneira de saber, né, qual é o horário certo. Né? Porque a gente tem vários computadores, se a gente deixar ele rodando à vontade, ele está sempre rodando de acordo com o ciclo do relógio dele. Beleza? Então a gente precisa de alguma maneira de ter uma referência fixa desse horário. Qual que é o certo? Então a gente tem alguns sistemas de altíssima precisão, certo? Então um exemplo dele é o relógio atômico, mas existem outros. Esses relógios atômicos eles são absolutamente precisos. Então a chance como é que se diz? O deslocamento, né, o tempo de que ele começa a atrasar sozinho ou adiantar é minúsculo, é patético, basicamente inexistente. Então esses relógios atômicos são os que a gente chama de extrato zero, certo? É extrato com S no caso, os outros são certos, esse com X está errado. Extrato zero, então ele é a base, certo? Para nossos horários, para nossa referência. Então qualquer computador conectado a ele, né, normalmente são servidores, são o extrato 1. Então, os relógios atômicos, eles na verdade eles não são servidores, não são computadores, eles são máquinas. Então, eles só para marcar o horário. Aí a gente conecta um computador que vai pegar esse horário e usar como dele, certo? São o extrato 1. Só que não são muitos computadores, certo? Que estão nesse extrato, são poucos. Então, a gente vai ter outros servidores no extrato 2 que vão estar conectados a eles, sincronizado com esse horário deles, sempre sincronizando com os horários deles. Então, e a gente vai mantendo vai descendo essas camadas até o extrato 15, que é o atual, normalmente, de acordo com o livro. Mas enfim, se não for 15, é um N. Então o extrato eventualmente chega nos clientes, chega na gente. Tá bom. Então o servidor do extrato 1 vai sincronizar com o relógio atômico. Um servidor do extrato 2 vai sincronizar com o servidor do extrato 1. Então a gente tem essa camada, a gente está sempre sincronizando com o anterior, beleza? Assumindo que o anterior já está sincronizado e assim por diante. Aqui a gente tem, né, uma versão desenhadinha para ficar bonito de ver e mais fácil de pegar. Então, o extrato zero a gente tem ali os relógios atômicos, a gente tem por satélite, certo? E a gente tem os servidores que vão pegar esses resultados e sincronizar com eles. Então, o extrato 1 tem ali, você vê poucos servidores para simplificar, certo? E aí, como são poucos, o extrato 2 tem mais e assim vai por diante, certo? Até um extrato N, que eventualmente somos nós, usuários, certo? No caso do Brasil, que é uma curiosidade, o Observatório Nacional é o responsável pela Hora Legal Brasileira. Então é nesse observatório que a gente tem a nossa referência horária do Brasil. Certo? A título de curiosidade isso. Beleza, então a gente sabe que existem algumas situações que o relógio do usuário tem que estar sincronizado com os servidores. Beleza? Então, por exemplo, se a gente quiser fazer um acesso remoto,
um computador. Aqui na Anguera eu não sei se a gente tem essa possibilidade de acessar remotamente algum computador da Anguera, mas o acesso remoto seria você estar no seu computador, você liga algum software que faz essa interação e aí você acessa o computador lá da Anguera. Então, se você quiser fazer isso com o computador da sua casa, com amigos seus, vocês podem baixar o TeamViewer, é um programa. E aí você pode utilizar o computador do seu amiguinho, ou então o seu próprio computador em outra residência, seria acesso remoto. Autenticação também é uma maneira, é um tipo de situação que você precisa que o relógio esteja sincronizado, certo? A autenticação do próprio usuário. Então, vamos lá. A gente está na nossa máquina aqui, nós somos o usuário, e a gente quer sincronizar nosso relógio com o servidor do extrato acima. O que a gente faz? A gente chega para esse servidor e a gente faz uma requisição de sincronismo, certo? Esse servidor é NTP. NTP, lembrando, protocolo que faz esse tipo de requisição. Perdão, que faz esse tipo de sincronismo. Mas como é que a gente faz isso? É isso que a gente vai ver agora. Vocês conseguem pensar em uma maneira de fazer isso? A gente tem o nosso relógio, que pode estar certo ou errado em relação ao do servidor. A gente tem o do servidor que já está certo, beleza? Porque ele está sempre se sincronizando. Como é que a gente vai fazer esse sincronismo? Então, a gente tem dois conceitos importantes. Primeiro é o atraso ou a latência, certo? Quem já jogou jogos online conhece o ping? Então, ping e latência é a mesma coisa. É um delay de tempo. É quanto tempo leva para uma mensagem sair do seu computador, ir até o servidor e voltar para o seu computador, certo? Então, se seu ping é tal no LoL, se você abrir o Discord, seu ping vai ser outro. Se você mandar um ping para o Google, o ping vai ser outro, porque dependendo de onde está o servidor de cada um em relação à sua rede. Ok? Então a gente tem esse conceito do delay, da latência, e a gente tem o conceito do deslocamento, também chamado de offset, que é o quão diferente está o seu relógio em relação ao servidor. Beleza? Então se o seu relógio está 1 minuto atrasado em relação ao servidor, o offset entre o seu relógio e o servidor é 1 minuto. Beleza? Se o celular está adiantado, aí vai ser menos 1 minuto. Ok? Uma maneira de pensar é que o offset é o valor que, somado com o seu valor do relógio, vai dar a do servidor. Ok? E a gente tem dois cálculos para fazer com cada um deles. A gente tem o cálculo para o delay e um cálculo para o offset. Então, qual o cálculo do delay? T4 menos T1 menos T3 menos T2. E quem são eles? T1 é o timestamp da sua máquina na hora que você enviou a requisição de sincronização. Timestamp é o tempo completo, certo? A gente, na verdade, tem a data também, né? O dia, ano, mês, dia. Aí depois a gente vai para hora, minuto, segundo e milissegundo. Então esse é o nosso timestamp, beleza? A gente vai ignorar a parte de data aqui e vai mexer só com de hora para baixo. Então T1 é o timestamp na hora que você manda a requisição de sincronização, beleza? Chegando no NTP, assim que ele recebe a requisição chega para ele marca o timestamp T2, certo? Tem o processamento ali, né? Que ele vai receber essa resposta, beleza. Vou devolver para ele. E tem um tempinho ali, tem um delayzinho ali, beleza? É um tempo de processamento. Na hora que ele envia a resposta, ele também marca o timestamp, que é o nosso T3. E o T4 é o timestamp do cliente, de novo, quando ele recebe a resposta, certo? Do servidor. Então a gente tem T1 e T4 referentes ao cliente, T1, T2 e T3 referentes ao servidor, certo? E aí o deslocamento, que é o quanto que está esse atraso do relógio, ou o adiantamento do relógio, a gente dá por essa continha, né? O T2. Então, o timestamp do servidor, o timestamp correto, beleza? Menos o timestamp do cliente, que é o timestamp errado, mais o delay dividido por 2, porque normalmente seria só T2 menos T1, né? Tenta pensar. Ah, o meu relógio está aqui, 2 horas. O relógio do meu amiguinho que está certo está 2 e 2. Tá, então meu relógio está 2 minutos atrasado. Beleza. Tá 2 minutos atrasado, então beleza. Só que tem esse delay, porque o meu amiguinho está no meu lado, mas o servidor não está do meu lado, ele está a uma certa distância, de alguns milissegundos normalmente, certo? Dificilmente chega num segundo, não. Costuma ser na casa aí de 10 a 200, 300 milissegundos, ok? Então a gente tem que colocar esse delay ali no meio. Então aqui visualmente como é que fica? Esse é o jeito mais fácil de vocês lembrarem.
T1 e T4 estão no cliente. Então sai T1, chegou no servidor, temos T2, saiu do servidor, temos T3, chegou na cliente, a gente tem o T4. Então vamos fazer um exemplo, beleza? A gente tem uma máquina cliente, marcando meio-dia e 31, meio-dia e 31, certo? Melhor, 12 horas, 31 minutos, 25 segundos e 870 milissegundos. Falar assim que é mais fácil. E o servidor NTP, que é o que está certo, tá 12 minutos, 32 segundos, 12 horas, 32 minutos, 25 segundos, 920 milissegundos, certo? Então, se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que a máquina cliente está 1 minuto e 50 milissegundos atrasado. Ok? De acordo? Então, vamos testar esse protocolo, beleza? Eu vou dar alguns valores para vocês, certo? O cliente foi lá e enviou a requisição. Ele enviou no horário dele, meio-dia 31, 25, 870, que é isso que a gente viu lá em cima. Então, esse é o nosso T1. A requisição chegou ao servidor, a gente tem só o horário dele. A gente não tem o horário do cliente. Chegou lá no servidor, no horário do servidor, 12:32, 26, 020. Ok? Já não é mais esse mesmo valor que está lá no NTP, porque tem o delay, certo? Que a mensagem levou para chegar até lá. Beleza? Então, o servidor recebeu aquela mensagem, processou e enviou de volta. Isso demorou aí 50 milissegundinhos, estão vendo? Então, a gente retornou 12:32, 26, 070. 50 milissegundos. Foi enviado para o cliente recebeu a resposta, era aqui já no horário do cliente, 12:31, 26, 120. Então, a gente tem cada um dos nossos timestamps, certo? T1 e T4 são menores do que T2 e T3, porque nossa máquina está mais lenta, certo? Se ela tiver, está atrasada. Se ela tivesse adiantado, então eles seriam maiores, ok? Então vamos fazer a conta. Primeiro vamos fazer a conta do atraso. Então a gente tem T4 menos T1, menos T3 menos T2. Então, substituindo, né, T4, o valor que chegou no cliente, na hora que a resposta do servidor chegou ao cliente, T1, o momento que ele enviou a requisição ao servidor. T3, o momento em que o servidor enviou a resposta de volta para o cliente, né, no horário do servidor. E T2, o horário em que o servidor recebeu a requisição do cliente no horário do servidor. Certo? Então, fazendo a conta, temos 250 milissegundos menos 50 milissegundos. Aqui vale notar, que 250 milissegundos, ou seja, a primeira parte entre parênteses, representa o delay total do protocolo, né? Do uso do protocolo. Então foi quanto tempo demorou de eu ter enviado a mensagem até voltar. Beleza? Seria o ping, esse 250 milissegundos. 50 milissegundos é o tempo de processamento. É o tempo que levou lá só do servidor pegar, olhar e falar, tá, isso que é para fazer. E devolver a mensagem. 50 milissegundos. E aí o nosso resultado é o delay já ajustado, certo? Por esse tempo de processamento. Então, no caso, se a gente mandar um ping, a gente pode fazer isso pelo CMD, inclusive, mandar um ping para o Google, a gente vai ter a resposta 200 milissegundos, porque ele já vai contar com essa parte do processamento. Ok? Beleza, a gente tem um atraso. Vamos agora calcular o deslocamento. Beleza? Então, vamos substituir T1, T2, T1 e delay a gente já calculou. Então a gente tem lá nosso T2. O que é o T2? Tenta lembrar. Fala para mim o que é o T2. T2 é o momento que o servidor recebe a requisição do cliente, de acordo com o relógio do servidor. Certo? E T1? T1 é o momento que o cliente envia a requisição para o servidor, de acordo com o relógio do cliente. Beleza? Então, substituímos os dois. O delay aqui ficou só 1 milissegundo, certo? Nem botei o timestamp todo, deixei 1 milissegundo mesmo. Então, a gente vai ter 200 sobre 2, 100. Então, subiu 100 milissegundinhos aqui. Um menos o outro, 1 minuto e 50 milissegundos, como era esperado, certo? Que a gente escolheu no começo, que a gente falou no começo. Beleza? Isso provavelmente vai cair na prova uma questão dessa. Então, tanto que hoje eu já vou mandar exercícios sobre isso para vocês. Ok? Então, se a gente quiser sincronizar manualmente, a gente pode fazer isso, certo?
Aqui a gente tem o livro mesmo, dá um exemplo de fazer isso no Windows 10. Então, se vocês quiserem fazer em casa, é bem simples. Só vocês copiarem esses comandos, né? Eu mandei no slide, separado aí na pasta tem, do Drive, também vai ter no Ava. A sincronização dos relógios é dessa forma. Deixa eu colocar esse primeiro comando grandinho. Para quê? Para a gente entrar no programa, né, que permite a gente usar os comandos seguintes. A gente entrou nesse programa, os comandos seguintes são stop e start. Então a gente vai parar o tempo, depois a gente vai recomeçar o tempo, só para dar um delay, ok? Deixar ele meio lento, deixar ele meio atrasado, perdão. E depois a gente bota esse resync, rediscover, que vai exatamente buscar no servidor NTP o horário correto. Então, se em algum momento, por algum motivo, se de vez em quando acontece, se seu computador tiver com o horário trocado e você não estiver conseguindo resolver, você pode fazer manualmente esses comandos e você vai conseguir colocar de volta, certo? Vai conseguir sincronizar novamente. É isso, minha gente. Agora a gente tem esses 3 exercícios que fica para vocês fazerem aí, ok? Eu vou só esperar vocês olhem os exercícios. Então o ideal que vocês façam é pular esse vídeo. Melhor, vou parar o vídeo aqui, ok? E vou gravar a resposta dos exercícios separados para vocês. Acho que fica melhor assim, tá bom? Então, a gente se vê.